Fala turma, tudo bem? Primeiro médio, vamos lá, dando continuidade aí nas nossas aulas, né? Espero que vocês tenham tido uma boas férias. Infelizmente, nessas alturas do campeonato, a gente, acho que tanto eu quanto a maioria da escola, né, já conheceu alguém que infelizmente sucumbiu a essa nova doença aí, né, causada pelo vírus. Mas continue se cuidando, e mesmo que nós voltarmos na escola presencialmente, levem máscara, protetor facial, luvas, porque realmente nós temos que tomar muito cuidado até o mundo todo estar livre desse grande perigo, ok? Bem, hoje nós vamos iniciar então a nossa apostila de física por uma matéria chamada movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme ele está presente em muitas coisas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando você está andando com um carro, a roda está girando. É movimento uniforme, né, e circular. Dentro do carro também nós temos um motor onde nós temos polias e engrenagens. Uma bicicleta tem a roda, tem as engrenagens, que é ligada com a corrente. Numa moto, num portão elétrico que tem um motor elétrico que gira e que ele faz o portão abrir assim ou assim. Então, o movimento circular é uma das matérias da física que nós mais usamos no nosso dia a dia. E aqui ele vai começar a falar de período, né? Então, período, turma, vamos grifar aqui essa parte. É o tempo gasto, né, para completar uma volta. Então, quer dizer que período é o tempo, turma. Tempo para completar sempre uma volta. Então, por exemplo, qual é o período de rotação do planeta Terra em rotação? 24 horas. Ela dá um giro em 24 horas em torno do próprio eixo. Qual é o período de translação da Terra? 365 dias. Como o período é tempo, ele pode dar... O certo é dar em segundos, que é sistema internacional. Mas nada impede, dependendo do exemplo que eu quero, ele pode ser dado em dias, horas, meses, anos, décadas, séculos. Entendeu? Período é o tempo para alguma coisa completar um ciclo. Vamos colocar assim. E o ciclo é uma volta completa, entendeu? Essa é a ideia. Frequência é o número de voltas que ele dá por um segundo. Então, vamos supor que um computador, por exemplo, ele está ligado na Eletropaulo, na Enel, agora é Enel. Então ele pisca a uma frequência de 60 vezes por segundo, só que o seu olho não consegue enxergar isso. Isso acontece com o computador, com a sua televisão, entendeu? Com a lâmpada, tanto de casa quanto da rua. Então a frequência da Eletropaulo, né? Enel, desculpem, é o hábito, turma. Foi muito tempo Eletropaulo, agora que mudou para Enel. Ele é de 60 Hz, ok? Aqui no Brasil a frequência é de 60 Hz. E ele fala que Hertz é uma unidade, né, internacional, ou seja, ela está querendo dizer rotação por segundo. Tá? Então, Hertz é a mesma coisa que RPS. Ele também pode ser dado como RPS. Só que vai haver também, como está ali, ó, a rotação por minuto. Então, quando eu quero fazer um cálculo de transformação de Hertz para RPM, eu vou usar o 60. Então, por exemplo, ele até colocou que 1 Hz é 60 RPM. Então quer dizer que o Hertz você vai pegar, lembrando que o RPS é o Hertz, tá? E você vai multiplicar para chegar no RPM. E o RPM para chegar no Hertz, você vai dividir, tá bom? Então, não se esqueçam dessa parte. Bem, essa parte aqui que ele fala, o tópico 4, ele está falando da relação entre período e frequência. Turma, nós sabemos que período é o tempo necessário, né, para dar uma volta completa. E frequência é quantas voltas ele dá em um segundo. Então existe uma relação, essa é a única fórmula entre eles. Tá? Então é muito comum ele dar no exercício a frequência ou o período e pedir o outro. Né? Se ele der a frequência, ele quer o período. Se ele der o período, ele quer a frequência. E aqui nós vemos aqui uma região angular. Então nós sabemos que se aqui o ângulo é φ, o ângulo é uma região de duas semirretas, né? Com uma origem aqui comum. Tá? A origem O, então aqui estão as duas semirretas, a semirreta E e a semirreta S. Toda essa região que ele está colocando aqui é a região angular, turma. E aí nós temos uma coisa da matemática que a gente pode citar agora. Eu tenho uma circunferência, ok? Aí vamos supor que eu tenho um raio. Vamos colocar aqui bem no centro dela. E esse raio
ele é a distância até chegar na extremidade da circunferência. Vamos supor que eu vou e meço o raio, tá? E supondo que ele deu, tá? Uma suposição só para vocês entenderem. Isso aqui vocês estiverem no 9º ano. Supondo que esse raio, você pegou lá um barbante vermelho, mediu ele e deu 5 centímetros. É um exemplo, tá, turma? O raio pode ser qualquer um. Tanto é que é daí que vem o pi, que vocês devem ter aprendido no 8º ano, no 7º ano. Aí vamos supor que você pega um barbantinho de 5 centímetros e vem contornando aqui a circunferência. Aí vamos supor que você vem até aqui. Pronto. Opa, até aqui. Essa parte aqui que você contornou com barbante, ela também tem 5 centímetros. Ela não tem a mesma medida do raio? Então, em vez de ele falar que esse pedaço do arco, né, mede 5 centímetros, ele vai falar que ele mede 1 radiano. Ou seja, o radiano nada mais é do que a medida que o raio tem. Se o raio tiver 10 centímetros, o radiano daquela circunferência também vai ter 10 centímetros. Se o raio for 1 quilômetro, o radiano daquela circunferência também vai ser 1 quilômetro. Então, ninguém vai ficar perguntando quanto que é o radiano. Você sabe que um radiano é uma medida referente ao raio da circunferência que nós estamos estudando. Ok? Então, no caso, agora vamos pensar. E se o corpo dá uma volta completa? Então, eu conheço a região angular, porque a região angular é um ângulo. Então, quando ele dá uma volta completa, nós temos aí o que, turma? Então, a velocidade angular, que vai ser dada em W agora, vai ser a volta completa. Ai, professor, mas peraí, velocidade não era ΔS sobre ΔT? Sim, só que o ΔS aqui é 360 graus. Ou seja, é 2π radianos. Ok? E o tempo, professor, é o tempo necessário para dar uma volta completa, ou seja, é o próprio período. Se você jogar essa fórmula, ou essa, que também veio da frequência lá, ó, 2π vezes a frequência, as duas, turmas, serão medidas na unidade radianos por segundo, ok? Por isso que o nome é velocidade angular. E para chegar naquela velocidade lá que vocês conheciam, lá do primeiro bimestre, lá, movimento uniforme, aí aquela lá, que era metro por segundo, né? Ela vai ter uma outra fórmula agora. Aquela velocidade, ela vai ser a angular vezes o raio. E aí nós vamos, inclusive, usar esse conceito para fazer o nosso primeiro exercício. Eu não vou salvar nada, estou usando um programinha para deixar mais nítido aqui. A e B são dois pontos de uma polia que distam 30 centímetros e 20. Então, o ponto A vai ter uma distância de 30 centímetros do centro da circunferência. E o ponto B vai ter uma distância de 20 centímetros do centro da circunferência. E elas têm uma frequência aí, vamos já fazer o cálculo, ele falou que é de 600 RPM. Só que lembra que eu falei no slide anterior que 600 RPM, se eu quiser passar para Hertz ou RPS, que é o sistema internacional, eu vou dividir por 60. Então 600 dividido por 60 costuma dar 10, né? Então isso aqui é 10 o que, turma? 10 Hertz. Só que aí a gente vai pensar, ele fala o seguinte, as frequências dos movimentos dos pontos A e B são iguais a 10. Verdadeiro, a primeira é verdadeira. Os períodos, o que é período? Tempo. Os períodos dos movimentos dos pontos A e B são iguais. Turmas, eu até escrevi aqui. Se eles estão no mesmo disco que gira, eles giram no mesmo tempo e todos eles fazem uma volta completa. Portanto, eles têm o mesmo tempo, ou seja, o mesmo período e mesma velocidade angular. Que é justamente, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro e a velocidade angular também é verdadeiro. E o quarto exercício, ele fala, quarto tópico, ele fala, as velocidades escalares. Turma, escalar é aquela velocidade que você conhece, que é em metro por segundo. Só que para você chegar nela, lembra que você tem que fazer essa fórmula aqui, ó, V igual a W vezes R. Vamos pensar, os dois giram igual, certo? Nós falamos que a velocidade angular é a mesma, então isso aqui é o mesmo para eles. O que vai diferenciar é que o ponto A está mais distante do centro. Isso quer dizer que se o raio dele é maior, ele vai ter uma velocidade escalar maior do que a velocidade do B. Então essa aqui é falsa, essa quarta, então nós ficamos aqui com a alternativa D
de dado. Beleza? E o próximo exercício. Bem, esse não é o próximo, peraí. O próximo é esse aqui, é o 3. Pronto. Levando em conta o movimento de rotação da Terra, verificamos que diferentes pontos da superfície terrestre apresentam diferentes velocidades. Acabamos de falar. Se você está distante do centro, você vai ter velocidades diferentes. Que velocidades? Escalares. E as angulares? A velocidade angular, turma, de alguma coisa que gira é sempre a mesma. Tá bom? Macapá é a capital do Amapá. É a única capital estadual brasileira que não possui interligação por rodovia com outras capitais e é a única cortada pela linha do Equador. Levando em conta apenas o movimento de rotação da Terra, nós sabemos que o período de rotação da Terra é quanto? Está até aqui, que eu já coloquei, 24 horas. Ok? E admitida a esférica, ou seja, está admitindo que o globo não é achatado, é uma esfera perfeita. E tem um raio de 6.400. Determina a velocidade dessa cidade. Que velocidade que ele está querendo, turma? Velocidade escalar. Então, olha o que eu fiz aqui. Ó. Eu coloquei que o raio é 6.400. Eu coloquei aqui o W da Terra, né, que é 2π sobre o período. Por que eu não coloquei 2π vezes a frequência? Porque o período eu sei, é 24 horas. Então eu coloquei 2π sobre 24. Só que o π é 3,14. Resolvendo esse cálculo, vai dar 0,2616666, porque aqui é dízima periódica. Radianos por hora. Por quê? Porque eu coloquei o tempo em 24 horas. E aí, para descobrir qual é a velocidade daquela cidade, o que eu fiz? Eu peguei a velocidade angular que eu achei, que é o 0,26, né? Arredondei a última casa aqui para 7 e multipliquei pelo raio, que é 6.400. Então tá dando aí 1.674,9 km por hora. Turma, essa daí é a velocidade de rotação, mas como nós estamos dentro do planeta Terra, nós não percebemos que ela gira com uma velocidade tão alta dessa. Na cidade de Macapá, ok? E aí no item B, ele coloca o seguinte: a cidade de Oslo, capital da Noruega, tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. É a cidade mais cara do mundo. Nossa, eu achei que era nossa. E está localizada na latitude 60 graus norte. Levando em conta apenas o movimento de rotação da Terra, determina a velocidade dessa cidade. Dá uma olhada. Eu usei aqui uma técnica. Eu peguei, já que é uma esfera, aqui é um raio, certo? E é diferente desse raio aqui, que é 6.400. O raio, quando as cidades estão ficando cada vez mais nos polos, os raios vão diminuindo. O giro que essa cidade dá não é a mesma coisa que uma cidade que está na linha do Equador dá. Então eu usei um conceito de matemática lá dos ângulos alternos internos, que vocês aprenderam inclusive comigo. Se aqui aqui é paralelo, então se aqui é 60, aqui também é 60. Por que eu fiz isso? Porque a gente vai usar um conceito vetorial de decomposição. Então, toda vez que você tem um vetor, tá, que está inclinado, ele tem dois vetores, ou um em x e um em y. Quando eu dei leis de Newton, eu cheguei a falar sobre vetores. Para você, então, saber quanto que ele vai ser lá em y, tá? Então eu peguei o raio da cidade de Oslo, né, que seria isso aqui, ó, né, só para vocês entenderem. E o raio aqui do Macapá, que seria isso aqui. Então tá aqui. É como se o globo fosse isso aqui, ó, só para vocês entenderem a ideia, isso aqui, ó. Né? Então eu peguei, se aqui é o raio da Terra, ó, daqui até aqui é o raio da Terra, 6.400. Então, vamos pegar a velocidade que está lá em Oslo e colocar ela em relação ao Macapá. Então, eu faço uma dica aí, que tem até em outros vídeos no meu canal, sobre vetores, tá? Que é bom até vocês darem uma assistida. E eu faço assim, ó, toda vez que o ângulo está aqui, ó, e você tem que fazer uma projeção aqui em X, então eu uso um termo, fecha com ângulo, fecha sem ângulo. É assim, tá inclinado, faz de conta que aqui é o eixo X, essa mão é o eixo X, aqui está inclinado. Se ela fechar com o ângulo, é cosseno. No caso é o que está aqui, ó, desenhado, ó. O ângulo está aqui, ó. Então na hora que esse vetor abaixar aqui no eixo X, ele fecha com o ângulo desenhado, então é cosseno. E se ele fechasse para o outro lado, se ele fechasse subindo no eixo Y,
Aí ele fecharia sem o ângulo desenhado, ó, como eu estou mostrando aqui. Então seria seno. Então é o W, a fórmula, R, isso aqui é o R vezes o cosseno de 60. Por quê? Fecha com ângulo é cosseno. Fecha sem ângulo é seno. Tá? Bem, tá aqui. Eu conheço o W. O W é W não, turma. V igual a WR, tá? Eu conheço o V, certo? Então, se você pega assim, isso aqui é o V vezes o W. Né? O V é o W vezes o R. O V é o W vezes o R. Então, o W vezes o R, ele deu 1674,9. E o cosseno de 60, que é o único que veio a mais, é meio. Então, esse 1674 eu já tinha calculado aqui, ó. Entendeu? WR, ó. WR, tá bem? Ó, WR. E aí, vezes meio dá 837,44 km por hora. Ou seja, a cidade de Macapá, né, ela tem uma velocidade bem maior porque ela está, lembra que eu falei, quanto mais longe do raio, né, maior a velocidade. Como Macapá ela está na linha do Equador, então ela tem uma velocidade maior. É por isso que os americanos gostam de mandar foguetes. Eu ia falar foguetes. Os americanos gostam de mandar foguetes, quanto mais próximo da linha do Equador, melhor. Por quê? Porque ela vai ter uma velocidade maior, inclusive de giro da Terra. Entendeu? Então vamos aí para o próximo exercício. Não sobar. A polia de raio 60 centímetros está ligada à polia B de raio 20. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui tem um raio que é 20 centímetros. E aqui tem um raio que é de 60 centímetros. Turma, presta muita atenção nesse exercício. Toda vez que tiver esse desenho, duas polias ligadas por uma correia, uma corrente, você pode afirmar, tá, que há uma transmissão de velocidade escalar. Então eu posso afirmar que a velocidade em A é exatamente igual à velocidade em B. Eu vou deduzir uma fórmula, mas vocês não precisam fazer tudo isso que eu estou fazendo agora, só a parte que eu grifar de vermelho. Então, o VA é o WA, tá? Isso aqui é a teoria, vezes o RA, WR. E quem é a velocidade escalar de B? É a velocidade angular de B vezes o raio de B. Só que nós sabemos que a velocidade angular ela pode ter duas fórmulas. Então vamos colocar uma delas, tá? Mas você sabe que pode ter duas fórmulas e depois eu só dou a fórmula final. Eu vou usar essa daqui, ó. Como ele está me dando a frequência lá, então eu vou usar essa aqui, ó. 2π a frequência de A vezes o raio de A. Copio. E o WB é o 2πfB. É a fórmula que eu estou usando. Vezes o raio de B. Turma, só que dá uma olhada. Eu tenho 2π de um lado e 2π do outro. O que eu faço? Cancela, né? E aí eu fico com a fórmula que eu vou deixar em vermelho. Toda vez que vocês olharem aquela figura, essa figura que está aqui na apostila de vocês, vocês podem usar direto essa fórmula aqui, ó. Frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. Bem, essa é a forma que nós vamos usar para resolver o exercício. Mas, se ele não falasse de frequência e falasse de período, também eu poderia usar essa fórmula aqui. Eu vou deixar ela mais em cima. É o raio de A vezes o período de A, que é igual ao raio de B. Raio de B sobre o período de B. Então, olha só, eu posso usar essas duas fórmulas que estão em vermelho, tá? Então, vocês podem usar essa daqui ou essa que eu vou fazer a conta agora. Ele fala o seguinte, ele quer saber qual é a frequência lá da polia B. Então, qual é a polia A? É 1.200. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.200. Qual é o raio de A? 60 centímetros. Qual é a frequência de B? É o que eu quero descobrir. Então tá aqui, ó. E qual é o raio de B? 20. Turma, daqui dá pra gente simplificar algumas coisas, tá? Por exemplo, o 20 que o 60. Por exemplo, aqui vai dar 1, né, e aqui vai dar 3. E aí eu já tenho a frequência direta. 3 vezes 1.200 vai dar quanto? 3.600 RPM. E aí vamos pensar um pouco para vocês saberem fisicamente analisar isso aqui, não só através de números e depois não entender bosta nenhuma do que a gente está falando. Dá uma olhada, ó.
Essa é a resposta, tá? Agora, vamos agora entender. Isso aqui é muito usado em bicicleta, em moto, motor. Então vamos supor, essa aqui não é uma apolia grande. Se ela dá uma volta, eu sei que ó, 20 e 60 a relação é de 1 para 3. Se essa dá uma volta, essa aqui dá 3 voltas, turma. Então é óbvio que se a frequência dessa é 1200, a frequência da outra é o triplo. Entendeu? É uma coisa bem lógica. Beleza? E vamos aí para a última parte. Sabendo-se que a relação entre os raios das engrenagens da figura é 1,5, R1 para R2. Então, ó, o R1 é esse aqui, é o raio da primeira, né? Vamos colocar aqui em vermelho. Nós temos o raio da primeira e temos o raio da segunda. E a relação deles é 1 para 5, é 1,5, né? Ou seja, é como se uma tivesse 3 R's e outra tivesse 2 R's, tá? 3 e 2. E que a engrenagem 1 gira no sentido anti-horário. Então tá aqui, ó, sentido anti-horário. Se essa gira no sentido anti-horário, essa aqui tá aqui, ó. Ela vai girar no sentido, né, ó. A frequência 1 no sentido anti-horário e a outra no sentido horário. É como se ela fizesse isso, ó. Entendeu? E aí ele fala o seguinte: podemos afirmar que. E outra coisa, presta atenção também nessa figura. Eu acabei de fazer um exercício que eram 2 polias ligadas por uma engrenagem. Essa é a outra figura que nós podemos afirmar isso daqui, ó. Que as velocidades são iguais, tá? Então, uma vez que eu afirmo que a velocidade é igual, aí eu posso analisar. Eu já deixei até a resposta aqui, porque isso aqui é mais teórico. E ela tá aqui, ó. A engrenagem 2 gira no sentido, no sentido horário. Essa engrenagem 2. Se essa gira para cá, essa gira para cá. Entendeu? É isso. E com frequência de 1,5 F1. Por quê? Porque a gente vai usar aquela mesma fórmula lá. Ó. Qual a fórmula, professor? Essa daqui, ó. FA. RA. No caso aqui eu vou substituir o A por 1. Tá? Porque é a mesma coisa. Então, ó, F1R1 é igual a F2R2. Professor, como o senhor sabe disso? Lembra que eu falei para você gravar os desenhos. Esse desenho e o outro do exercício anterior. Turma, ele falou que o R1 sobre R2 é 1,5. Então é o seguinte, eu vou mandar o R2 para cá. E aí vai ficar assim, ó, R1 sobre R2. Só que eu vou tirar aquela frequência dali. Eu vou mandar ela para cá, ó. Depois eu volto ela pro lado de lá. Quanto que é R1 sobre R2? 1,5. Ele falou lá no enunciado. E aí esse F1 que está aqui, eu mando ele para cá de novo. Então tá aqui, ó. E também é uma coisa óbvia de você analisar. Por quê? Você está vendo aí que a polia 2 ela é menor do que a 1. Então óbvio que ela também vai girar mais rápido do que a 1. Se a 1 dá uma volta, ela dá uma volta e meia a mais. Então acabamos por aqui. A partir desse bimestre, oficialmente, tá? Tanto em física quanto em matemática, vocês, sem perguntar nada, poderão fazer as tarefas mínimas, sempre. Um ou outro exercício das complementares só que eu vou pedir, mas sempre vai ser mínima, ok? Então, fiquem com Deus aí, turma.